Se você já olhou pela janela de um avião no meio de uma tempestade e ficou se perguntando como isso aqui está voando, você veio ao lugar certo. A gente vai desvendar a tecnologia incrível que faz um voo ser seguro, mesmo quando o tempo lá fora está, digamos, bem complicado. Pois é, já parou para pensar nisso? Como é que uma aeronave comercial consegue cruzar o país inteiro no meio de tempestades, turbulência, um nevoeiro que não se enxerga nada e mesmo assim pousar tranquilamente do outro lado? A resposta está longe de ser mágica. Na verdade, é uma sinfonia de tecnologias de altíssima precisão. E para a gente entender como tudo isso funciona na prática, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos simular um voo. Nossa rota vai ser de São Paulo até Fortaleza. E o detalhe, passando direto por um corredor de tempo ruim. A cada etapa, a gente vai descobrir qual tecnologia está trabalhando para garantir a segurança. Então, bora embarcar nessa. E a primeira parte da nossa viagem acontece em terra firme. A segurança de um voo com tempo ruim começa bem antes de o avião sair do chão, com um planejamento meteorológico super detalhado. A principal ferramenta para isso é o tal do METAR. Pensa nele como se fosse uma foto instantânea do tempo no aeroporto, só que em código. É ele que dá para os pilotos as informações mais críticas sobre como as coisas estão naquele exato momento. E o legal é ver como esses códigos viram informação de verdade. Olha só esse exemplo já decodificado. KPNS é o código do aeroporto. 36.005 KT significa que o vento vem do norte a 5 nós. 10 SM indica que a visibilidade está excelente. Cada pedacinho desse código monta o quebra-cabeça para o piloto entender o cenário completo. Bom, com o planejamento feito, nosso avião está pronto para decolar lá de São Paulo. Mas logo na subida, a gente já encara um dos perigos mais traiçoeiros que existem na aviação, especialmente em baixa altitude. E esse perigo se chama wind shear, ou tesoura de vento. É basicamente uma mudança violenta e invisível na direção e na velocidade do vento. Isso pode causar uma perda de sustentação repentina. Perto do chão, na decolagem ou no pouso, quando o avião está mais lento e vulnerável, isso é extremamente perigoso. Então, como é que os pilotos se defendem de algo que nem dá para ver? A resposta é o PWS. O radar meteorológico do avião usa o efeito Doppler para escanear o que está lá na frente, e ele consegue identificar a assinatura de um wind shear antes mesmo de o avião chegar lá. O sistema então dispara um alerta visual e sonoro, dando um tempo precioso para a tripulação executar uma manobra de escape. Ok, decolamos, subimos e agora estamos em altitude de cruzeiro a caminho de Fortaleza. Aqui em cima, os desafios são outros. A gente precisa manter uma navegação super precisa por milhares de quilômetros e, ao mesmo tempo, desviar de forma inteligente das grandes formações de tempestade que estão no nosso caminho. A espinha dorsal da navegação hoje em dia é uma dupla de sistemas que trabalham juntos. De um lado, o famoso GPS, que é super preciso, mas que depende de sinais de satélite, que podem sofrer interferência. Do outro lado tem o IRS, um sistema totalmente autônomo, que usa acelerômetros e giroscópios. Ele não precisa de nada externo, mas com o tempo ele vai acumulando um pequeno erro. E aqui que está o pulo do gato, a sinergia. O computador de voo, o FMS, pega o melhor desses dois mundos. O GPS fica o tempo todo corrigindo aquele pequeno erro do IRS e se o sinal de GPS falhar ou for corrompido, o IRS está lá para dar uma referência estável. O resultado disso é uma posição no mapa que é extremamente precisa e, mais importante, robusta. Tá, mas e se alguém tentar enganar o GPS de propósito? Isso tem um nome, se chama spoofing. E o sistema híbrido é inteligente o suficiente para pegar o fraudador no pulo. Ele fica de olho em pistas estranhas, tipo, a posição do avião dá um salto impossível de centenas de quilômetros, ou a velocidade em relação ao solo fica totalmente sem sentido para a altitude de voo. Quando ele vê esses sinais, ele simplesmente ignora os dados do GPS e segue navegando seguro com o IRS. Agora, para desviar das tempestades, a gente não usa mais aquele radar 2D antigo. A tecnologia de hoje, como o sistema IntuView, faz uma varredura volumétrica do céu. É como se ele criasse um mapa 3D completo do tempo, desde o chão até 60 mil pés de altitude. E é isso aqui que os pilotos veem no painel. Toda aquela complexidade do 3D é traduzida numa imagem super intuitiva. Verde é chuva leve, tranquilo. Amarelo, chuva moderada, já é bom ficar de olho. E vermelho, bom, o vermelho é para a gente passar bem longe. O sistema ainda consegue prever e mostrar com ícones onde tem risco de granizo ou raios. O que isso significa na prática? Que a navegação ao redor do mau tempo deixa de ser reativa, de última hora, e se torna estratégica.
Os pilotos conseguem planejar desvios suaves com muita antecedência, e isso economiza combustível, aumenta o conforto de todo mundo a bordo e, claro, deixa o voo muito mais seguro. Voar no meio de nuvens densas na nossa rota para Fortaleza também significa enfrentar outros dois inimigos, gelo e eletricidade. E para isso, o avião tem uma verdadeira armadura. Primeiro, o gelo. O acúmulo de gelo nas asas pode destruir a aerodinâmica e é muito perigoso. Para evitar isso, o avião sangra ar superquente dos motores e joga ele para as bordas das asas, mantendo tudo aquecido. Ao mesmo tempo, sensores importantíssimos como os que medem a velocidade do ar são aquecidos por resistências elétricas, para não congelarem e darem informações erradas. E os raios? A cena de um avião sendo atingido é bem impressionante, né? Mas a verdade é que isso acontece com uma certa frequência. E as aeronaves são projetadas para aguentar essas descargas de milhões de volts sem maiores problemas. O segredo é o princípio da gaiola de Faraday. Em aviões de alumínio, a própria casca do avião conduz a eletricidade pela parte de fora e a dissipa de volta para o ar. Já nos aviões mais modernos, feitos de fibra de carbono, os engenheiros colocam uma malha de cobre dentro da estrutura para criar exatamente o mesmo efeito protetor. Nossa viagem está quase no fim. Chegamos sobre Fortaleza, mas encontramos um nevoeiro super denso. A pista é totalmente invisível a olho nu. É nesse momento que a tecnologia chega no seu auge para garantir um pouso seguro. Olha só esse contraste. Na esquerda, a visão de um dia perfeito. Na direita, a realidade que a tripulação está enfrentando. Quando a visão humana não serve para nada, os instrumentos precisam assumir o controle total e guiar uma máquina de centenas de toneladas até um ponto exato no chão. E a tecnologia-chave para isso é o ILS. Basicamente, antenas no aeroporto emitem dois sinais de rádio. O localizer, cria um corredor horizontal que alinha o avião certinho com o centro da pista. O outro, o glide slope, cria uma rampa de descida perfeita numa inclinação exata. Em condições extremas, que a gente chama de categoria 3, a tripulação que tem um treinamento específico para isso acopla o piloto automático no sinal do ILS. O avião segue essa estrada invisível enquanto radioaltímetros medem a altura em relação ao solo com precisão de centímetros. E então, o sistema Autoland executa o toque na pista e até a frenagem, tudo de forma automática. E assim, a gente pousa em Fortaleza. Em segurança. Não foi sorte, foi pura engenharia. Uma camada sobre camada de sistemas que conseguem enxergar o invisível, navegar com uma precisão absurda e proteger a aeronave contra os elementos. Tudo isso transforma o caos da atmosfera numa rotina. O que nos leva a pensar que outra tecnologia complexa do nosso dia a dia a gente deveria desvendar.